Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury falando e hoje eu vou falar sobre muita coisa interessante. Então apertem os cintos porque você vai se aventurar na incrível história da vitamina D e o que ela pode fazer para a sua saúde. Também vou continuar do tópico do último capítulo sobre os melhores suplementos do mundo para imunidade, alguns dos mais potentes que estão apenas disponíveis nos Estados Unidos, mas a boa notícia é que eu vou passar muitas dicas de suplementos para você adquirir aqui no Brasil mesmo. E outros que você pode encomendar pelos Estados Unidos também para entregar no Brasil se você quiser. Tá legal, pessoal? Mas a notícia ruim, como muitos de vocês sabem, é que a classe média do Brasil vai ficar pobre. Mas pelo menos você vai ficar pobre e saudável. Acho que é uma piada de mau gosto, mas é a pura verdade. Então, você vai quebrar esse ciclo, você vai voltar a trabalhar do jeito que você puder e cuidar da sua saúde. O importante é você dar a volta por cima, você vai inteligente, você vai conseguir. Eu quero que o episódio de hoje lhe proporcione empoderamento. Se você escutar esse episódio, outros episódios do meu canal, você vai ter o suporte que você precisa, vai ter a faca e o queijo na mão para melhorar a sua saúde como você não pode imaginar e nunca imaginou. Então, por último, eu pretendo passar informações poderosas sobre os novos estudos do coronavírus, pessoal. Então, fique ligado. Mas antes de falar sobre a história da vitamina D, falar também sobre o sol, seus tremendos efeitos na saúde humana, eu vou falar sobre alguns estudos recentes sobre a vitamina C, porque a vitamina C é incrível, tanto para prevenir e curar gripes, quanto eficaz e coadjuvante no tratamento de infecções por coronavírus. Se você não toma ainda, está esperando o quê? Há vários estudos novos, por exemplo, o estudo de 4 de fevereiro de 2020, pesquisadores do hospital da China anunciaram que investigaram a eficácia da vitamina C intravenosa no tratamento de pneumonia grave infectada pelo coronavírus. E é claro que as cápsulas de vitamina C também funcionam, elas produzem 60% a 70% de eficácia intravenosa geralmente. Mas muitas mortes associadas à pneumonia viral parecem ser devidas ao choque séptico, e estudos sugerem, portanto, que a infusão alta de vitamina C pode melhorar o resultado em caso de sepse e infecção respiratória. E é claro que resultados parecidos podem ser alcançados com a cápsula de vitamina C em altas doses, quando a infecção de coronavírus. Então, conforme observado e descrito no estudo do Hospital da China, a pneumonia viral é uma condição perigosa com um mau prognóstico clínico. Mas a vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, aqui ó, vitamina C, ácido ascórbico. E a vitamina C possui propriedades antioxidantes e quando ocorre a sepse, o aumento das citocinas inflamatórias é ativada e os neutrófilos dos pulmões se acumulam nos pulmões, destruindo suas células. Porém, olha que incrível, os primeiros estudos clínicos demonstraram que a vitamina C pode efetivamente impedir esse processo. Além disso, a vitamina C pode ajudar a eliminar o surfactante pulmonar, ou líquido pulmonar, outro nome, impedindo a ativação e o acúmulo de neutrófilos e reduzindo os danos no canal epitelial alveolar. Ou seja, é muito útil na diminuição dos danos pulmonares. Por isso, os pesquisadores pretendem tratar pacientes com 24 gramas de vitamina C intravenosa por dia. Eu falei para vocês que são doses altas durante esses 7 dias de infecção. E lembrando que, embora menor os efeitos, as cápsulas também podem fazer o mesmo, né? Não só intravenosa. Mas, geralmente, as intravenosas são administradas no hospital, na veia, né, intravenosa. Então, antes de eu te passar todas as dicas ótimas, suplementos para você melhorar a sua imunidade, além da própria vitamina C, né, veja como a vitamina C é incrível. Vou te passar uns estudos. Porque entre alguns estudos e protocolos, um que se mostrou bem eficiente foi o tratamento de sepse pelo protocolo do Dr. Marik, dos Estados Unidos. Né? O Dr. Marik publicou seus resultados fantásticos, eu vou falar sobre eles. Mas quanto à sepse em si, né, que é uma das causas comuns de morte dos pacientes com coronavírus, outro estudo feito com a vitamina C no tratamento de sepse, esse ensaio clínico randomizado retrospectivo mostrou que pacientes que receberam 200 mg de vitamina B1, né, a tiamina, a cada 20 horas, ó, cada 12 horas, tá aqui, B1 e vitamina C, mais hidrocortisona, a cada 6 horas também, reduziram, o que aconteceu? Os resultados, eles reduziram a mortalidade de sepse de 40% para 8,5%. Então, novamente, vitamina C, 1.500 mg a cada 6 horas, 50 mg de hidrocortisona a cada 6 horas e também vitamina B1 a cada 12 horas na dose de
1,5 miligramas, 1,5 gramas, aliás. Foi suficiente para reduzir a sepse de 40%, a mortalidade de 40% para 8,5%, é incrível. Enquanto a outra pesquisa publicada em 9 de janeiro de 2020, a segunda pesquisa, constatou que esse protocolo de sepse intravenosa do Dr. Marik também reduzia a mortalidade de pacientes pediátricos, né? Então, as crianças que, no caso 557, com choque séptico, fizeram parte do estudo, 43 das crianças receberam o protocolo de vitamina C, B1 hidrocortisona, do Dr. Marik, e 181 receberam a terapia apenas com hidrocortisona, sendo que 333 não receberam nenhum dos tratamentos. Então, foram 3 grupos de estudo. Na marca dos 30 dias, as crianças que não receberam nada e o grupo que recebeu somente hidrocortisona apresentaram uma taxa de mortalidade de 28%, enquanto o grupo de tratamento com as vitaminas e a hidrocortisona tiveram uma taxa de mortalidade de 9%. Veja bem, pessoal, 28% apenas com a hidrocortisona, comparado com 9% de morte com as vitaminas junto. Tamanha eficácia da vitamina C em reduzir os quadros infecciosos. Portanto, nutrientes são essenciais. Eu estou com todos eles aqui, não só para proteger contra o coronavírus, mas contra a prevenção de doenças em geral, né? A prevenção é fantástica, tem certos nutrientes fenomenais que desempenham um papel crucial, e vários desses nutrientes são conhecidos por suas propriedades estimulantes do sistema imunológico e a capacidade de protegê-lo contra infecções virais. Né? São certos nutracêuticos que podem ajudar a reduzir a inflamação dos pulmões dos vírus RNA e também pode ajudar a aumentar a resposta de cura desses vírus, que é a principal maneira do corpo de ajudar a criar anticorpos antivirais para combater essas infecções virais. Então, não só coronavírus, quanto várias infecções em geral. Um dos médicos mais influentes, que é o Dr. McCarthy, Dr. Dini Calopinto, listaram vários nutrientes disponíveis para suas formas de suplementos para testar seus benefícios contra o Covid-19, né? Incluindo os seguintes dessa lista que eu vou passar para você. A espirulina reduz a gravidade de infecções por influenza, reduz a mortalidade em estudos com animais. Né? Num teste humano, a espirulina também foi significante em reduzir a carga viral em pacientes infectados por HIV. Então, muitos dos suplementos testados foram antes administrados em pacientes de HIV. Já a N-acetilcisteína, a NAC, né? Eu não estou com ela aqui, mas ela é incrível porque ela está por trás da produção da glutationa. Eu sempre falo da N-acetilcisteína, afinal, ela gera a produção de muco, que diminui as chances de infecção por influenza e reduz o risco de bronquite grave também. Então, é bom para quem tem bronquite, para quem tem gripe toda hora. Não preciso falar para quem fuma, precisa parar de fumar e começar a tomar glutationa agora. Né? Ou a N-acetilcisteína, que é o precursor do glutationa. Já que o glutationa não é muito bom para ser absorvido pelo corpo, não é tão biodisponível, apesar de ter alguns suplementos bons de glutationa nos Estados Unidos, mas essa história é para outro capítulo, beleza? Próximo, extrato de sabugueiro, conhecido também por reduzir a duração das gripes, assim como a vitamina C, de 2 a 4 dias, né, e reduz a gravidade da gripe. Então, o sabugueiro é uma fonte muito rica de antocianacinas, e há motivos para acreditar que seu impacto sobre o vírus possa ser mediado pelo ácido ferúlico após seu consumo. Então, esse suplemento é bem usado, muito frequente, extrato de sabugueiro, não deixe de incluir no seu repertório também. Agora o próximo, beta-glucana, reduz a gravidade de infecções por influenza e reduz a mortalidade por influenza em estudos com animais. É só você comprar beta-glucana, coloca aí no Google, no Yahoo, bota no Yahoo que é melhor que o Google. O Google censura, então bota no Yahoo e você encontra. Glucosamina. Regula positivamente a proteína de sinalização antiviral mitocondrial. Então, a glucosamina também foi muito estudada, reduz a gravidade de infecção por influenza, reduz a mortalidade em diversos estudos animais. Próximo é o selênio, né? O selênio aqui, ó. Selênio. O selênio, você pode também conseguir um multivitamínico. Então, você não precisa tomar separado, né? Tem esse multivitamínico, One Per Day, The Life Extension, que é o que eu uso. Os suplementos dos Estados Unidos são superiores, por isso que eu recomendo que você compre no site iHerb, né? Entregue para o Brasil, iHerb. Ó, esse aqui é o Life Station One Per Day, beleza? Daí você não precisa suplementar com selênio separado, porque o selênio é incrível como cofator essencial para certas peroxidases, né? E a deficiência do selênio tem sido endêmica em certas regiões da China. Então, várias partes do mundo têm deficiência de selênio. Garantir a adequação nutricional do selênio também pode ser apropriado nesse contexto aí do coronavírus. Isso aí é de acordo com os médicos da China. Então,
além do selênio, o zinco é incrível, né? De novo, o zinco aqui está multivitamínico, tem 250 gramas de zinco aqui, eu tomo 50 porque eu sou atleta. Então, o zinco é incrível para o sistema imune, função eficaz da proliferação de várias células imunológicas, então ele aumenta a produção do sistema imune e reduz a mortalidade de doses em 27%. Então é muito bom para reduzir a mortalidade de doses, o estudo mostrou sua redução em 27%. Próximo, ácido lipoico. Ele não só é excelente para o fígado, como eu digo o tempo todo, mas para o metabolismo da glicose, né? Justamente eu tomo à noite, junto com os carboidratos, no momento do dia que eu como carboidrato, então eu tomo ácido lipoico à noite para melhorar minha sensibilidade à insulina e também melhorar o fígado, né? Sendo que no caso do coronavírus ajuda a aumentar a resposta do interferon tipo 1, que faz parte do mecanismo aí que ativa os programas antimicrobianos intracelulares, influencia o desenvolvimento da resposta imune inata e adaptativa. Como vocês sabem, o sistema imune tem a resposta inata e adaptativa, e esse suplemento de ácido alfa-lipoico gera essa resposta mais acentuada e mais eficaz via interferon tipo 1, que faz parte desse mecanismo antimicrobiano intracelular, beleza? Portanto, é excelente para curar infecções virais e provavelmente útil contra o coronavírus, embora não tenha sido testado diretamente, né? Porque, como vocês sabem, o vírus chegou agora, então não dá para testar todos os suplementos do mundo. Eles estão testando as drogas, né? Então, alguns suplementos, né? Testou o zinco, testou a vitamina C, estão usando muito zinco e vitamina C, doses altas de zinco e vitamina C. Mas os outros não vão testar porque não vai dar tempo, entendeu? E é isso aí, tem o sulforafano aqui, ó, broccoli seed sprouts, que você pega a semente do brócolis. Ó, no Brasil é bem difícil você comprar quantidades boas para você colocar, bater no liquidificador. Então pega essas sementes aqui, mistura com a água e depois deixa na geladeira por alguns dias, né, de 2 a 7 dias. Daí ele vai formar o broto, né, vai formar aquele rabinho tal, broto de brócolis, né, essa semente do broto de brócolis, e assim você vai conseguir o sulforafano, porque o sulforafano ajuda a aumentar a resposta do interferon 1 também, ajudando a combater os sintomas de coronavírus. E o sulforafano é excelente por vários motivos, gente. Eu sempre falo que é um excelente anti-inflamatório, porque ele ativa as vias anti-inflamatórias NRF2, né? E ativa as proteínas de choque térmico, que ativam diversos genes da longevidade. Isso que eu sempre falo. As sirtuínas, né? Também a NAD+. Então, as sirtuínas são essas enzimas da longevidade, são os genes da longevidade, e você consegue, com o sulforafano, junto com uma resposta anti-inflamatória. Beleza? Esses genes da longevidade aí, eles estão presentes no nosso corpo e a gente pode ativá-los através do sulforafano e sauna. E sauna eu falo muito, eu vou falar também mais adiante. Agora, vamos para a vitamina D, né, que eu falei, prometi para vocês que eu vou falar sobre a vitamina D. Mega doses de vitamina D não podem necessariamente ser saudáveis no tratamento de coronavírus, né, não usa vitamina D para tratar, mas usa vitamina D como prevenção. Né? Então, se você não contraiu, você pode tomar vitamina D sem problemas, né? Então, vamos ver a quantidade certa, principalmente através do sol, porque o sol é melhor ainda do que a cápsula, porque traz outros benefícios, né? Como o fluxo sanguíneo aumentado via aumento de óxido nítrico. Então, você pode produzir vitamina D3 no seu corpo a partir do colesterol, porque a vitamina D3 é um hormônio. Então, você senta na calçada, na praça, onde for, na cadeira, na janela da sua casa, na sacada, no quintal, e deixa o sol atingir sua pele, né? Porque a vitamina D é chocante. É um hormônio esteroide que controla apenas só 2.700 genes, e provavelmente muito mais que isso. Então, a maioria desses genes, ó, só para vocês terem noção, o corpo humano tem 25 mil genes, 24 mil genes, então, quase 10, mais de 10%. A maioria desses genes está envolvida na regulação do sistema imunológico e na remodelação dos tecidos. Mas eu falo mais sobre isso em breve, né? Falando sobre os estudos de vitamina D, os humanos podem... Tudo começou com raquitismo, né? Os pesquisadores perceberam que cães que foram criados à luz do sol não precisavam de vitamina D na dieta para evitar o raquitismo. Então, assim, eles perceberam que a vitamina D não era uma vitamina apenas, mas um hormônio.
E até hoje, ela ainda é chamada de vitamina D, simplesmente porque foi descoberto após a vitamina C. Então tem essa história aí, que vitamina C, vitamina D, e é um nome errado, mas tudo bem, a gente chama de vitamina D mesmo. Então, muitos de nós se tornaram de deficientes de vitamina D com as modernidades, com o confinamento aí do ser humano, preso no escritório, vive preso e não toma luz. E é uma longa história, mas em resumo, a mídia muitos médicos se equivocaram por muito tempo, né? Não agora, mas no passado. Até hoje continua se equivocando com muita frequência. Eu vou falar para vocês a questão das doses altas, que não são realmente altas, né? Que doses de vitamina D2, D3 são perigosas, foram afirmados como perigosas com base em ignorância e má interpretação de estudos. Então, como por exemplo, o câncer de pele assusta muito as pessoas. Então, a maioria dos americanos, muitos brasileiros, evitam o sol ou mesmo usam filtro solar porque acham que vai prevenir o câncer de pele, né? Que em certo grau está certo, mas em maior grau está errado, porque o sol com protetor solar impede a produção de vitamina D na pele. Então, enquanto você não quer tomar 3 horas por dia assim, num sol de 30 graus no Nordeste sem protetor solar, você também não quer tomar meia hora de sol ou 1 hora de sol sem protetor solar, porque daí você não vai produzir vitamina D, que é incrível para a sua saúde. Então, a baixa ingestão oral de vitamina D, combinada com o uso de larga escala de protetor solar, levou a uma epidemia desenfreada e um grande número de doenças e condições crônicas desde 1980, gente. Quando o ser humano começou a ficar mais e mais confinado. Na verdade, foi progredindo ao longo das décadas, né? Mas os dados mostram 1980 a 2020 uma mudança assim tremenda na saúde do ser humano. Mas vamos dar um passinho para trás aí por um momento e ver como a vitamina 2 foi descoberta pela primeira vez em 1900, aliás, quando descobriram que quando você emitia luz UV em algum material orgânico, pode ser qualquer coisa, como cogumelo, por exemplo, aí os cogumelos podiam ser usados para evitar o raquitismo. Só que acontece que a luz UV fez com que os cogumelos produzissem D2, né? A vitamina D2 é a versão vegetal do hormônio da vitamina D e é ligeiramente diferente na estrutura química da versão animal, que é a vitamina D3, que é a mais eficaz de todas. Então, a D2 tem principalmente os mesmos efeitos da D3, mas é cerca de 1/4 a 1/60 menos efetivo. Então, é mais ou menos cerca de 5 a 15 vezes menos potente que a vitamina D3 animal, que é a mais potente de todos, e realmente pode dar alguns efeitos colaterais em doses altas com relação à vitamina D3, que é a que predomina. Então, só uma curiosidade, o nome químico vitamina D2 é ergocalciferol, e ergotia, do latim fungos, né? Por isso vem do cogumelo que eu falei. Já a vitamina D3 é diferente, né? O nome dela é chamado colecalciferol, do latim, que vem da bile, porque nos anos 30 verificou-se que se alguém pedisse a produção de bile no rato, nos roedores, a vitamina D3 não podia ser absorvida, por isso esse nome aí, em homenagem a bile, no latim bile. Então, D3 é colecalciferol. Então, qual a importância da vitamina D3? Além disso, nessa época, a vitamina D3 foi descoberta como componente do óleo de fígado de bacalhau, né, que impedia que cães criados em ambientes fechados ficassem raquíticos. Então, os cães precisam tomar sol, né? O ser humano precisa tomar sol. E o óleo de fígado de bacalhau supria essa deficiência. Foi muito famoso aí, seus avós já tomavam. Provavelmente seus avós aí davam para os filhos, recomendavam, ou no mínimo já ouviram falar, porque foi largamente utilizado aí na década de 30, 40, 50, e saiu da moda, né? Pena, porque o que entrou na moda foi o McDonald's, né? Como vocês sabem. Então, há muito tempo tem a D1, mas a D1 também não serve para nada, foi abandonado esse nome. Então, quando você fala sobre vitamina 2, D, geralmente é D2 e D3. Mas o incrível da história do uso de vitamina D na população é uma história muito impressionante. Na década de 1920, o público começou a tomar vitamina D2 e D3 em massa, juntamente com muitas outras vitaminas descobertas recentemente. Pois isso virou uma febre nacional nos Estados Unidos. Aí vocês vão entender a história. Aqui está a história da mania da vitamina D3. Em 1920, de acordo com o relato de um cientista, a pessoa típica no final da década de 1920 e no começo da década de 30 estava tomando 20 a 25 miligramas de vitamina D2 ou D3 por dia, porque eles estavam colocando em todos os alimentos.
Isso contribuiu para que os hospitais ficassem vazios, comparado ao surto de doença que estava tendo antes de promoverem o consumo de vitamina D em larga escala, em âmbito nacional, nos Estados Unidos. Então, os hospitais estavam sendo sobrecarregados na década de 20 e, ao longo da década seguinte, foi acabando os internamentos por causa do uso de vitamina D em larga escala. Os hospitais estavam sobrecarregados, cada vez mais americanos estavam trabalhando em lugares fechados, né, se mudando para grandes cidades. Assim, aos poucos, a população parava de tomar sol. E por isso, a vitamina D tornou-se disponível ao público geral para resolver esse problema. Né? Os médicos falaram, a gente precisa de vitamina D para resolver esse problema. Está subindo muito o número de internações. Então, foi apresentado ao público como a vitamina do sol e logo virou mania. Então, virou uma febre total, uns fabricantes de alimento colocando vitamina D em tudo, desde cachorro quente, a cerveja. Então, tudo que você pode imaginar, eu poderia colocar as fotos aí para você, pessoal, mas é só você imaginar, porque eu não tenho tempo de colocar as fotos. Então, é muito mais fácil de fazer. Muitas vezes, produzir alimentos simplesmente brilhavam luz UV em vários alimentos para aumentar o seu teor de vitamina D. Então, como a medicina convencional respondeu ao milagre da luz da vitamina D, o que aconteceu no final das contas, né? Porque todos os hospitais estavam vazios. Então, na verdade, isso é uma solução. Mas por que a solução não perdurou? Por que a solução não ficou definitiva? Então, olha que decepcionante. Eles começaram a espalhar informação falsa sobre a vitamina D e eles compararam a vitamina D com coisas que não fazem sentido e pararam de colocar a vitamina D nos alimentos. Até o bronzeamento artificial começou a ser condenado nessa época. E sabe por quê tudo isso aconteceu? Porque um grande número de hospitais, médicos e empresas farmacêuticas começaram a falir no início dos anos 30. Porque, obviamente, não havia nem perto o número de doentes, como havia durante a febre da vitamina D. A vitamina D curou as hospitalizações por várias condições, condições autoimunes, condições diversas de artrite. E o que aconteceu? Esses hospitais que haviam falido, empresas farmacêuticas que haviam falido, voltaram a lucrar, porque todo mundo voltou a ficar doente, é isso que eles queriam. E não é teoria da conspiração, é fato. Eles estavam muito decepcionados com a falta de hospitalização e a falta de uso de medicamento. Então a população parou de tomar essas doses que foram falsamente divulgadas como perigosas da vitamina D, e eles rapidamente encheram os hospitais e permaneceram cheios desde então. Aí que está o problema, pessoal. Veja que a real interesse da indústria e certos profissionais de saúde nem sempre batem com o nosso melhor interesse. E a vitamina D é um excelente exemplo disso, né? E tem exatamente muito pouco risco de vitaminose, que é intoxicação pelo excesso de vitamina D. Só para vocês terem uma noção, entre os humanos que receberam doses altas, altíssimas, né? 200 mil unidades por dia, período de 7 a 5 anos, não houve mortes. Então, quantidades altíssimas de vitamina D, pode haver efeitos colaterais em algumas pessoas, principalmente que não tomam magnésio, principalmente que não tomam K2, mas não houve mortes. Então, entendeu? Mas você nem precisa tomar essas doses super altas. Mas a moral da história é que eles estavam condenando, estavam botando medo na vitamina D com doses baixíssimas. Então foi uma coisa realmente vergonhosa, bizarra e continua acontecendo. Né? A televisão no caso nem era televisão na época, né? Mas a indústria farmacêutica domina a sociedade. Hoje em dia a televisão, junto com as indústrias, né, que estão destruindo a população. Então, isso não significa que você precisa se entupir de vitamina D, porque os estudos modernos mostram que doses ótimas são de 2.000 a 5.000 unidades por dia. 2.000 a 5.000. 2.000 se você já toma sol frequentemente e 5.000 a 10.000 para quem toma pouco sol. Só que, como eu falei, o sol é muito melhor porque traz benefícios que vão além da vitamina D. E junto com isso, de preferência, a combinação com vitamina K2 é muito importante. Então, nunca deixe de tomar sol e tomar vitamina K2, porque é um dos melhores remédios da natureza. Simples, os melhores remédios da natureza. Então, o que aconteceu nesse estudo da década de 30? E, finalmente, eles descobriram que a intoxicação de vitamina D3, ao consumir quantidades sobre-humanas de vitamina D, foi alcançado. Mas, mesmo assim, nenhum dano permanente aconteceu. Ou seja, a pessoa tem que engolir o pote inteiro, vários potes de vitamina D todos os dias, para ficar doente. Não tem efeito colateral. Então, você deve
tomar quantidades que foram testadas nos estudos, de 5 a 10 mil. Se você tem doença autoimune, você pode tomar doses mais altas. E você sempre toma em combinação com K2 e magnésio. Essa é a moral da história. Então, a descoberta de todos esses estudos foram ignorados pela medicina convencional, e desde o início da década de 30, as pessoas foram avisadas para não tomar mais de 400 unidades de vitamina D por dia, senão podia ser tóxico. Isso que eles alegavam, você acredita? É ridículo, é inacreditável. Eles não encontraram nenhum efeito colateral com altas doses de vitamina D, mas a indústria farmacêutica, com os hospitais falidos, estavam propagando essa mentira na sociedade, e eles conseguiram o que queriam, que era colocar todo mundo de volta nos hospitais e voltar a gastar o dinheiro com os remedinhos. Isso é história, é fato, tem todas as evidências, não é teoria da conspiração. Eu queria que fosse, mas não é. E 400 unidades por dia, você acredita? Daí por décadas as pessoas acreditaram que 400 unidades por dia é o que você deve tomar, que é ridículo por todos os parâmetros. Ainda mais se você, pensa no seguinte, se você tomar um banho de sol por 30 minutos aqui no Brasil, você vai produzir 20 mil unidades por dia. Se você tomar meia hora por dia, você vai produzir 20 mil por dia. Então, como é que você pode falar que a dose de vitamina D diária é de 400 unidades? 400 unidades vai o dedinho da minha mão, entendeu? O dedinho no meu pé. Então, não é nem suficiente para... 400 é próximo do que você precisa para que as pessoas e as crianças não fiquem raquíticas com os ossos moles. No entanto, não vai otimizar. Então, 400 é muito pouco, não vai otimizar. É alguma coisa, mas não vai otimizar. A otimização é 70 a 80 nanogramas por decilitro no sangue, então você tem que subir mais ou menos 5 mil a 10 mil. Se você toma bastante sol, como eu falei, você pode tomar 2 mil por dia, ou mesmo não precisa nem tomar. Só o sol já basta. Porque, como eu falei, meia hora produz 20 mil. Então, esse é um escândalo, uma vergonha da indústria. E lembrando que a indústria farmacêutica, várias indústrias recomendavam fumar cigarro para melhorar a saúde nessa época. Lembre disso, né? Todos os equívocos históricos da humanidade. Então agora vamos para o último assunto de hoje. Um assunto muito interessante sobre o coronavírus. Uma investigação chinesa sugere que o coronavírus é altamente sensível a temperaturas altas, se espalha mais rapidamente em climas frios, né? Sua propagação mais rápida está ocorrendo em uma temperatura de 8,7 graus Celsius. 8,7. Então, naturalmente, no Brasil, o potencial da pandemia é muito menor, e a febre é um mecanismo central pelo qual seu corpo combate a infecção viral. Então, você, né, já entrando na questão da febre, pode simular uma febre elevando a temperatura corporal em uma sauna. Esse é o que o estudo mostra. Além de mostrar que 8 graus é a temperatura ótima para o vírus replicar, e no Brasil, com a média que é 20 graus para cima, no mínimo, está longe disso, né? E o banho de vapor pode simular isso, então você não precisa depender do verão aí, do sol, né? Vários estudos investigam o efeito antiviral do banho da sauna. Então, por exemplo, o estudo clínico envolvendo 50 voluntários mostrou que os banhistas regulares de sauna tinham metade da taxa de resfriado comum comparado aos não usuários. Metade da taxa de resfriado. Quem fazia sauna? Aqueles que usam a sauna pelo menos 2, 3 vezes por semana. Né? E quem faz pelo menos nessa frequência tem um risco muito menor de influenza e pneumonia, muito menos gripe do que quem não faz. Nos Estados Unidos e na Europa, muito mais idosos morrem da gripe do que no Brasil, devido à alta temperatura. Né? Então, nos Estados Unidos chega a morrer 80 mil pessoas no ano, e é mais ou menos essa a previsão de óbitos por coronavírus esse ano nos Estados Unidos também. Mais ou menos 80, 90 mil pessoas vão morrer nos Estados Unidos com coronavírus, mas já morrem em torno de 30, 40 mil por gripe normal nos Estados Unidos, e tem ano que mata 80 mil pessoas lá. E no Brasil, provavelmente, não vai chegar a tudo isso, provavelmente vai chegar no máximo 30 mil mortes aqui esse ano, e isso é muito pouco, né? Morrem 1,5 milhão de brasileiros por ano com câncer e doenças cardíacas, e 3 milhões de brasileiros morrem por ano já, então isso aí é quase insignificante estatisticamente. É significante, mas é quase estatisticamente insignificante. Então o Brasil, por vários motivos, pouca gente morre de gripe comparado com os Estados Unidos. Então os Estados Unidos, muito mais gente morre. Só H1N1 matou 17 mil pessoas nos Estados Unidos em um ano, e aqui no Brasil matou menos de 3 mil. Então isso só prova que no Brasil os vírus são menos
potentes. Então, 15 a 20 dias adiantados estamos com relação a medidas de afastamento, né, dos Estados Unidos. Então, lá na Europa estão tendo mais casos porque é mais frio e porque estamos aqui adiantados com relação a medidas de afastamento. Então, o auge da transmissão viral, como eu falei, acontece a 8 graus, a temperatura do Brasil média é muito mais alta. Então, é isso. A sauna é fenomenal, porque leva a temperatura e o uso da sauna mata bactérias e fungos, parasitas e vírus e aumenta a sua função imunológica como consequência. Aumenta a contagem de glóbulos brancos, linfócitos, neutrófilos e também toda a série branca, né, os basófilos, etc. E então, elevar a temperatura central do seu corpo também libera, o que eu sempre falo, as temperaturas de choque térmico que ajudam a bloquear a replicação do vírus influenza. Então, coronavírus, com um grupo geral de vírus, incuba o seu peito por cerca de 3 dias, né? Então, desce para os pulmões e pode ser destruído em temperaturas em torno de 52 graus Celsius, que pode ser facilmente alcançado pela sauna. Sauna, normalmente, você coloca 70, 80 graus. Então, você fazer a sauna diariamente é uma ferramenta muito boa do seu arsenal, que, por sinal, já divulga há muito, muito tempo, eu divulgo os da sauna. Então, não sabemos muito sobre esse novo coronavírus, o Covid-19, mas pesquisadores estão começando a montar o quebra-cabeça à medida que avançamos com essas investigações chinesas que mostraram que o vírus é altamente sensível a altas temperaturas e, obviamente, por consequência, se espalha mais rapidamente em climas frios e menos em climas quentes. Agora, os pesquisadores recomendaram, né, que em países de clima frio, adotasse medidas mais rígidas, né, de controle. E é claro que é proporcional à situação econômica do país. Então, países pobres e mais quentes não devem ser tão radicais em questão de parar de trabalhar, essas coisas aí, porque a pobreza gerada como consequência vai matar muito mais gente. As pessoas vão perder o seguro de saúde privado e, como consequência, vão morrer porque vão ter que ser obrigadas a utilizar o seguro público, né? Vai para o SUS e o SUS é igual à morte. Então, a gente sabe muito bem que as pessoas mais ricas têm uma expectativa de vida maior, porque tem, em grande parte, porque tem acesso a hospitais privados de qualidade. E com a situação econômica ruim, a gente vai perder esse privilégio. Muita gente vai. Né? Então, tem aí vários pesquisadores que concordam com isso, e as conclusões preliminares de estudos chineses dizem que as temperaturas estão esquentando, e com isso a estabilidade de vírus diminui, por isso que nos Estados Unidos eles estão pretendendo abrir o país assim que a temperatura aumentar, beleza? Então você não precisa também só esperar o verão, embora você já viva no verão, aqui no Brasil você já vive no verão, né? Mas de acordo com o James Dinocolopinto, cientista de pesquisa cardiovascular, também do coração da Universidade de St. Luke's, eles destacam realmente a importância da sauna e da temperatura para induzir um estado leve de febre, né? Você aumenta ligeiramente a temperatura, de modo a melhorar substancialmente seu sistema imune e diminuir assim a replicação viral. Então, a sauna tem potencial de ser totalmente contra esse vírus RNA, principalmente no início da infecção. Então, é muito, muito incrível. O protocolo que eu tenho feito bastante de sauna bem frequente, 3 a 4 vezes na semana, quanto mais melhor. Tem outra coisa que você pode fazer, que é o protocolo de termogênese do banho, já que se você não tiver sauna, né, porque agora se você não tem sauna, você não vai achar, porque está tudo fechado, né, a não ser que você compre e instale na sua casa. Se eu morasse em casa, com certeza eu teria uma sauna. Mas como eu moro num condomínio, eu tenho a sauna aqui, foi fechada a sauna, então eu substituo por uma terapia termogênica que você pode fazer na piscina gelada, no mar gelado, ou no banho gelado. Tem gente que faz no freezer, né, não no Brasil, nos Estados Unidos. Então, esse protocolo termogênico eu vou explicar para vocês. Você alterna 20 segundos de água quente com 20 segundos de água gelada no banho. Então, 20 quente, 20 gelado. Daí, você pode fazer por mínimo 5 minutos, pode chegar a 10, 15 minutos se quiser. Tranquilamente, você vai sentir uma calma, uma melhor disposição, humor, assim, incrível. Por isso que eu faço, estou fazendo agora, quase todos os dias, fico aí 10 minutos no banho, alternando gelado, máximo, quente, gelado. Então, se você mora no sul, em países mais gelados, até em estados mais frios, fica até mais fácil, porque você consegue um contraste maior de temperatura quente e frio, que vai produzir uma série de adaptações fisiológicas para o seu sistema imune, a reduzir a inflamação, vai ativar a via NRF2, que eu falei, que é a via anti-inflamatória, ainda por cima ativa os genes de longevidade, as sirtuínas e a NAD+, como eu falei, que são os principais enzimas de longevidade,
aí também aumenta a oxigenação do corpo, porque vai aumentar o fluxo sanguíneo para essas áreas que você está fazendo o choque térmico. Então, você aumenta dramaticamente suas mitocôndrias com a criação de gordura marrom. Gordura marrom é gordura que está mais nessa parte das costas aqui, e é uma gordura mais metabolicamente ativa que vai fazer com que você queime mais gordura. Então, aumenta dramaticamente a sua mitocôndria, que faz você ter mais energia, mais saúde e queimar mais gordura. E ainda por cima, traz uma série de benefícios, como reduzir a glicose sanguínea. Então, poucas coisas reduzem tanto a glicose sanguínea quanto um banho gelado, né? É low carb e banho gelado. Ou sauna, intercalando com banho gelado, que é o que eu fazia. Então, tudo isso vai aumentar seu hormônio de crescimento, principalmente a sauna, né, que o hormônio de crescimento é incrível para a imunidade, além de queimar gordura corporal. Então, pessoal, se você acha pouco aí, né, sauna, mar gelado, banho gelado, incrível. Então, você não pode perder, na minha opinião, não é essencial para a saúde, mas com certeza é um grande diferencial. Então é isso aí, pessoal. Abraço, até mais. Então, os 43 pacientes que receberam tratamento com vitamina C foram comparados com base no ensaio clínico de 43 pacientes no grupo controle. Então, 43 pacientes no grupo controle, 43 que receberam a combinação das vitaminas e 43 que recebeu apenas a hidrocortisona.